Notícia do dia. Emissora de televisão brasileira se nega a passar 7-1 contra a seleção. Artigo de Antônio Carlos sobre os conhecimentos práticos tradicionais e a etnoconservação da natureza viraliza em licenciatura indígena. Dados atualizados contabilizam 20.112 mortos pela Covid-19 no Brasil. Palestra de Henrique Leff sobre a ecologia política dos povos da terra dá visibilidade às comunidades indígenas. Boa tarde a todos. Meu nome é Ainá Menezes e estamos aqui hoje para entrevistar o estudante indígena da UNEB Campus 8, Paulo Afonso Rodolfo Moreira, da etnia Caimbé, município de Euclides da Cunha, Bahia, cursando licenciatura intercultural em Educação Escolar Indígena Liceio. Rodolfo, observamos as notícias do dia e pudemos acompanhar que o professor Antônio Carlos desenvolve um pouco sobre o que compreendeu a respeito dos conhecimentos práticos e a etnoconservação da natureza. O que o senhor tem a nos enriquecer sobre esse tema? Boa tarde, Ainá. É um prazer estar aqui de novo em seu programa, onde já estive anteriormente, para falar um pouco sobre a psicologia ambiental em caráter multidisciplinar. E hoje vamos tecer conhecimentos sobre o artigo do professor Antônio Carlos, que, para quem não conhece, Antônio Carlos Santana Digues, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Sociais com ênfase em Sociologia. Nos chama a atenção questionar se as políticas governamentais, de fato, estão preocupadas com a etnoconservação da biodiversidade, ou se elas estão, de fato, alinhadas apenas ao marketing pessoal de cada organização, ao capitalismo desenfreado por entre linhas, até mesmo pelo exercício da extinção dos povos e das comunidades tradicionais. Então, trazendo assim uma visão de que apenas a ciência dos ditos como pensadores é a mais pura verdade, e o conhecimento adquirido pela prática dos indígenas, eles sempre ficam à margem. Então, o conhecimento dos indígenas, dos quilombolas, dos pescadores, eles nada valem para os acadêmicos, né? Com isso, e para não se estender muito, alguns tópicos do professor são importantes da gente ressaltar. Por exemplo, a conservação praticada no Brasil hoje, ela é dominada por práticas pouco democráticas e participativas. Então essas comunidades não têm essa prática de participar dessa conservação vista pelo Estado, vista pelas instituições. Com isso, há uma desconstrução da etnoconservação e um prejuízo no habitat e nas próprias comunidades desses povos tradicionais. E aí o Estado ou as próprias organizações governamentais vêm com um tal de corredor ecológico, como se esse corredor ecológico fosse algo criado para resguardar e preservar toda essa natureza. Muito pelo contrário, esses corredores ecológicos eles estão ali presentes para justamente dar visibilidade a essas ONGs multinacionais e também e não provém de uma realidade ecológica e social. A metodologia científica utilizada hoje vem de modelos inadequados à nossa realidade ecológica e social. E qual a diferença entre conhecimento tradicional e sociodiversidade? Bom, o conhecimento tradicional pode ser definido como o saber e o saber fazer a respeito do mundo natural, transmitindo oralmente de geração em geração. Esses conceitos de natureza selvagem, os conceitos de ecossistema, ecorregiões, providos pelas ONGs multinacionais, pertencem à ciência ocidental.
e são símbolos claros da separação entre a cultura e a natureza, e que não trazem sentido algum para a cosmologia dos povos e comunidades tradicionais. Ainda assim, existem os pensamentos científicos modernos que diferem do tradicional. Enquanto o primeiro é comunicado a partir da escrita, o outro é comunicado a partir do uso da oralidade. Então, as comunidades e os povos tradicionais utilizam da oralidade passada de geração em geração. A biodiversidade vista pela ciência é a mesma dos povos e comunidades tradicionais? Elas têm poucas semelhanças. A ciência moderna ela define a biodiversidade como a variabilidade entre os seres vivos e todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas. Características essas do mundo natural, produzindo para análise da ciência ou para disciplina científica, como a biologia, como a botânica, como a genética. Então, tudo isso embasa essas ciências. Então, existindo assim um confronto entre os saberes, o científico moderno e o tradicional. Na base desse conflito está o poder associado ao conhecimento científico, utilizado pelo governo para justificar muitas de suas intervenções em áreas social e ambientalmente frágeis. Diante de toda essa reflexão, o que podemos tirar de conclusão? Bom, para a criação de um modelo de conservação participativa, primeiro é necessário reconhecer a existência dos povos e comunidades tradicionais, seus conhecimentos e suas práticas. Romper com os modelos científicos reducionistas. E dessa forma poderemos construir um modelo que chamamos de etnoconservacionista, resultando numa conservação mais eficaz, numa melhoria das condições sociais e dos benefícios da biodiversidade. Muito bem, agora vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Os meus irmãos. Voltamos com a entrevista com o estudante da Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena, Rodolfo Moreira. Rodolfo, no início do nosso programa, nos chamou a atenção a palestra do professor da Universidade Autônoma do México, Henrique Leff, com a abordagem do tema, a ecologia política dos povos da Terra. Quais são as considerações do senhor, sendo estudante indígena, sobre tal tema? Bom, o professor Henrique Leff nos faz refletir sobre a evolução humana, suas reais necessidades e o que colocamos no meio social como sendo uma necessidade. Ele faz uma reflexão de como a sociedade desenvolveu um ideal do capitalismo e deixa claro que o capital interfere na capacidade de manter a qualidade da vida, as reais condições da existência da vida. Enriquecendo ainda mais a sua linha de pensamento, ele comenta que não adianta criar disciplinas nas universidades com o prefixo de eco ou com o sufixo de ambiental. É preciso conhecer a partir de qual momento o ser humano compreende a sua relação com a biodiversidade e o quanto um necessita do outro. Mas atualmente, com todas essas pesquisas e observações globais, você acha possível o ser humano viver apenas da produção da natureza sem a interferência humana? Se o pensamento e a ideologia capitalista fosse deixado de lado, sim, haveria essa possibilidade. Quando deixamos de pensar economicamente e passamos a pensar socialmente e ecologicamente, é possível ter essa relação com o meio ambiente de forma sustentável e harmônica. E qual a sua conclusão em relação às considerações de Henrique Leff? Eu posso te responder, Ainan, da seguinte forma, utilizando até uma provocação. Os cientistas estão acreditando que chegou o momento de intervir tecnologicamente na atmosfera, instalando algo capaz de refletir os raios solares para evitar
o aquecimento do planeta. Ao invés de pensar numa forma de frear esse aquecimento, de dentro para fora, eles estão pensando de fora para dentro, como se o problema fosse, na verdade, o Sol. Com isso, eu encerro dizendo que a ecologia política deve ser pensada em como proceder agora, sem tentar imaginar ou prever o futuro, mas sim agindo no presente. Bom, quero aqui agradecer a sua presença em nosso programa, Rodolfo, e que venha mais vezes para debatermos temas atuais e polêmicos. Eu sou a Aina Menezes, do programa Mente Globalizada, e até a próxima.